tratando aí, fazendo essa transição, tratando aí do tema culpa, né? Talvez seja importante, eu acho que na semana passada, mencionando aí algumas questões introdutórias sobre isso, mas para pontuar, né? Então nós vemos que a ideia da realidade da culpa, todos nós somos pecadores diante de Deus, essa é uma das questões, mas o que nós temos tratado é justamente do sentimento da culpa, que é isso que é o alvo do aconselhamento, né? Então esse sentimento aí pernicioso, como nós trabalhamos aqui, que gera fuga, projeção, tristeza, medo da punição, isolamento, crítica, autocondenação, ansiedade, remorso, afastamento de Deus, às vezes a superestimação, né, da ação e da gravidade, que às vezes nem é pecado, mas as pessoas, por conta de um contexto social, cultural, às vezes colocam peso, né? Tem pessoas que carregam culpa porque cortaram o cabelo enquanto eram de alguma comunidade evangélica, onde cortar o cabelo era proibido, né? Ou então somente porque passaram na frente ou na avenida lá e tinha um monte de loja vendendo televisão e ele olhou para a televisão, né? E ele era Deus é amor, então isso aí era um pecado mortal ter uma televisão. Então a pessoa às vezes se culpa, né, por algumas situações vividas e às vezes carrega esse peso de culpa aí por umas questões que nem pecados são, mas pela questão de imposição cultural, social, até religiosa, né, de comunidades aí que consegue ultrapassar o padrão farisaico e coloca um peso sobre as pessoas que o próprio Deus não colocou. Então, muitas vezes nós vamos ter que tratar com isso. E aí, nós vimos que a culpa está por trás, então, da maior parte do sofrimento humano. Segundo Gary Collins, né, ele vai dizer que a culpa tem sido considerada um fator crucial nos problemas que as pessoas trazem aos conselheiros cristãos. Geralmente, todas as outras reações, o modo como você lida com a vida, como você lida com as pessoas, tem lá um pezinho nesse sentimento que nós chamamos de sentimento de culpa. É importante a gente fazer aqui uma distinçãozinha, né? Não lembro se a gente fez, mas sobre sentimento, que é o que nós estamos tratando, e emoções. Você saberia me dizer qual que é a diferença entre emoções e sentimentos? Dentro de uma questão bem simplista, né? Às vezes a gente fala, nossa, estou com emoção, um sentimento, uma emoção que tomou conta. Muitas vezes nós usamos isso como sinônimo, né? Mas existe, até para a questão de estudo, para facilitar, uma distinção. Geralmente eles colocam a emoção como uma resposta, né, a alguma situação exterior. Alguém vem e te conta uma notícia terrível. Aí aquilo te dá um frio na barriga, te dá uma emoção de temor, de medo, de angústia, né? De preocupação. Então isso é emoção, é uma resposta a um estímulo externo. E o sentimento é o que é a consequência muitas vezes dessa emoção. Às vezes está tudo bem, você está tranquilo, e aí você fez determinada coisa, a pessoa vem e te confronta, e porque a pessoa te falou aquilo, ou te lembrou daquela situação, isso gerou um sentimento de conflito, e uma emoção de constrangimento, que gera um sentimento, talvez, da culpa, que é o que nós estamos tratando aqui. Às vezes, para você estava tudo bem, até alguém fazer você sentir uma emoção negativa. E aí aquilo gera o sentimento da culpa. Então, basicamente, é assim que eles vão tratar. A emoção como uma resposta imediata a um estímulo ou uma ação externa, né? E o sentimento que é a reação produzida por essa emoção e que tende a permanecer. Geralmente as emoções elas são percebidas externamente, né?
eu chego aqui e faço uma brincadeira infeliz, né, com qualquer um de vocês, e aí, de repente, a Gigi começa a chorar e não para mais. Então, ela demonstrou uma emoção. De certa forma, que brincadeira que eu fiz, né, a gente nunca deve falar do time dos outros, né, mas aí eu falo alguma coisa do time, do coração dela, pronto, né, apesar que agora estão vivendo um momento mais tranquilo, mas imaginemos isso há uns 2 meses atrás, quando estava lá na cova, e aí a gente brinca e de repente a Gigi começa a chorar. Então, veja, houve uma emoção, né, e uma reação. A emoção ela fica clara para todo mundo. Tudo bem? Só que vamos imaginar que eu usei a mesma brincadeira, falei a mesma coisa, a Gi ficou firmona na dela, não esboçou nenhuma emoção. Só que no coração dela ela produzia um sentimento de ódio e de raiva e eu nunca mais vou olhar para a cara desse pastor, esse miserável, falando mal do meu time. Então, ninguém viu, ninguém percebeu, mas o sentimento nasceu ali, brotou. A raiz de amargura brotou. Então, o sentimento, geralmente, nós não vemos muitas vezes. Tem pessoas que, inclusive, são artistas, né? Você olha para ela, está sempre sorrindo. A pessoa está sempre feliz. A pessoa extremamente... Você fala, nossa, o cara está de bem com a vida. Só que na hora que ele chega na casa dele, que ele entra no quarto, ou que ele deita a cabeça no travesseiro, os sentimentos mais amargos e mais perturbadores vêm à tona. Ninguém percebe, mas o cara está carregando um peso de um sentimento que está lá no profundo do coração dele. A culpa é sentimento, né? Às vezes o choro é a reação, né? Às vezes a fuga, tudo mais. Você tem reações, mas é do sentimento. E às vezes não vem atrelado a nenhuma reação. Nós estudamos agora há pouco, feita essa distinção, nós estudamos agora há pouco o caso de Pedro, né? O pessoal que estava na reunião de oração aqui sabe, então vou reforçar aí para os irmãos que estão acompanhando, inclusive, que não estavam na reunião de oração também. Você pega lá os textos do Evangelho sinóptico, em especial Marcos, você vai ver que durante o sofrimento de Cristo, Pedro acompanhou de perto e ele foi confrontado que era seguidor de Jesus e ele nega Cristo por 3 vezes. No texto de Marcos, inclusive, vai dizer que ele braveja, jura que não era seguidor de Cristo e nega. E aí o galo canta, não importa se cantou 1, cantou 2 ou cantou 3, a ideia é que o galo cantava e ele ia negar 3 vezes, esse era o foco. Se o galo cantou 2, se cantou 1, se cantou em uníssono, se cantou soprano, não importa. O fato é que o galo cantou, e aí então Pedro cai em si, e aí ele tem uma emoção. Qual que foi a emoção que Marcos diz? Chorou amargamente. Essa é a emoção de Pedro. Ele demonstra, então, um choro. Caramba, que besteira que eu fiz, neguei o meu Senhor, e aquilo, então, rompe num choro amargoso. Isso foi visto. Então, isso é uma emoção. Passou o choro, resolveu o problema de Pedro? Não tem mais uma emoção externa, mas aquele fato gerou um sentimento, que é o sentimento que está ali, quietinho no coração, ninguém não é externado muitas vezes, só que está com o peso de 1 tonelada nas costas pelo fato de ter negado a Cristo. E aí todas as reações posteriores de Pedro demonstram isso. Na hora da crucificação, cadê Pedro? Não estava lá. Só estava João. Tanto que Jesus olha para João e Maria e fala, João, sua mãe, mulher, teu filho. Lembra? Cadê Pedro, que era o cara que devia estar ali? Fugiu. Por quê? Sentimento, vergonha, culpa, medo. Aí os sentimentos brotam. Aí Jesus já tinha acontecido a ressurreição, Pedro já tinha ido lá no sepulcro, visto o sepulcro vazio. O texto diz que Jesus já tinha até aparecido, ele já tinha ouvido o testemunho das mulheres, o testemunho
dos discípulos do caminho de Emaús, mas aí o que ele faz? Ele continua firme na tarefa de ser pescador de homens? Não, diz o texto que aí ele fala, gente, eu vou pescar. E aí ele resolve pescar de noite, leva consigo alguns, né? Eu brinquei aqui na reunião de oração, geralmente o sentimento de culpa nos leva a fugir das responsabilidades e a gente acaba arrastando sempre alguém, né? E ele arrastou lá alguém para pescar, e o texto sagrado agora de João vai dizer que eles foram pescar e não pegaram nada. Até que, no início da manhã, Jesus aparece na praia, e coisa de 50 couves, que vai dar, cada couve tem 40 centímetros, então vamos pôr lá, era 200 couves, acho que eles falam lá, né? Coisa de alguma coisa aí perto de 200 metros, 200 e poucos metros, vai. Aí o que acontece? 100 metros. Aí quem vai? Jesus manda, vocês pegaram até alguma coisa para comer? Não pegamos nada. Aí Jesus fala, então joga a rede do lado direito aí. Aí eles jogam, e aí você vê a pesca maravilhosa, que inclusive no registro de João dá lá o número de peixes que eles pescaram. Quantos peixes foram mesmo? Você que estava aqui? 153, né? Grande peixe. Está lá em João, capítulo 21. E aí, Pedro pula na água, sai nadando na frente, chega lá, Jesus já está com a churrasqueira acesa, peixinho na brasa e pão. Mesmo assim, pega uns dos peixes que você trouxe aí para aumentar a festa aqui. E aí, fica todo mundo olhando para Jesus e ninguém tem coragem de falar absolutamente nada. Ninguém quis perguntar se de fato ele era Cristo, né? E aí comeram, Jesus alimenta a turma lá, e aí Jesus chama Pedro no canto e aí, meu filho, você me ama? Mais do que a todos? Pedro fala, eu te amo. Jesus pergunta 3 vezes. Quantas vezes Pedro havia negado? 3 vezes. Há muito provavelmente um paralelismo em relação às 3 vezes que Pedro nega e as 3 vezes que Jesus dá a oportunidade dele confessar diante dos demais discípulos que ele amava e amava mais do que os outros. Só que Pedro se entristece ainda. E por que Pedro se entristece? Porque ainda há um sentimento de culpa. Quando a culpa está sobre nós, nem a restauração, muitas vezes, inicialmente traz o verdadeiro alento, irmãos. A culpa é algo terrível. É isso que o Gary Costa está falando. Está por trás da maior parte do sofrimento humano. E eu quero citei aqui o exemplo de Pedro, e eu quero citar um outro exemplo. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Você que conferiu lá em João, tal, beleza? Mas agora eu quero ir lá para o Antigo Testamento, que é no livro de 2 Reis. Segundo livro dos Reis, segundo livro de Samuel, melhor dizendo. 2 Samuel. Primeiramente no capítulo 11. Nós não vamos ter a oportunidade de ler toda a história, mas eu vou pelo menos pontuando aqui para você, para que depois você faça esse estudo com mais vagar aí no seu devocional, tá bom? Então, o que trata aqui, 2 Samuel, capítulo 11? Qual que é o título que o comitê deu aí? Então, Davi comete adultério com Betseba. Nós sabemos que a vida amorosa de Davi foi um grande fiasco, né? Acho que 8 esposas, né? Então, você vê aí uma situação deplorável. E aqui nós temos, o cara já tinha, acho que 7, né? 6 ou 7, e aqui ele ainda acaba cometendo adultério. E é até engraçado esse negócio, porque como que um cara em poligamia comete adultério, né? Já está. Esse é o padrão, já está vivendo uma vida torta. Mas Davi comete adultério com Betseba. Nós sabemos que depois ele mata, é o verso 14 aí, você tem, qual que é o título? A morte de Urias, ele mata o esposo para ficar com ela. Verso 26, o título, Davi casa
com Betseba. Tudo isso, irmãos, por causa de um pecado. Um pecado chama o outro. Foi isso? Davi, que devia estar na guerra, fica dormindo em casa. É isso que vai falar o capítulo 11. Né? E essa situação é interessante. Veja aí, capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, presta atenção nessa informação aqui de Samuel, né? No tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Se é o tempo. Por que o tempo que os reis costumam sair para a guerra? Porque geralmente o inverno é muito duro, né? Então ninguém fazia guerra no inverno. Havia períodos, ou que não tivesse chuva demais, ou no caso aqui não fosse inverno, para que os reis fizessem as suas campanhas aí de guerra. Então, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou a Joabe e seus servos e todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou na onde? Na onde que esse infeliz tinha que estar? Na guerra, meu amigo. Você é o rei. É o tempo que os reis saem para a guerra. Mas não, ele fica. Aí o que acontece? Se o cara fica na ociosidade, aí ele não levanta cedo, diz o verso seguinte, que uma tarde, presta atenção nessa expressão, uma tarde, o que aconteceu com Davi? Levantou-se do seu, meu amigo, tá parecendo umas lideranças que a gente conhece por aí. Uma tarde, é horário do rei levantar para trabalhar? Já era para estar na guerra. Não foi. Mandou o servo. Aí numa tarde ele levanta do seu leito. Estava dormindo até, sabe-se lá que hora. Ali, ocioso. Aí o que acontece? Uma tarde levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. E ela era muito formosa. Então veja, tudo errado, né? Tudo errado. Mas tudo bem. Viu a mulher, volta para casa? Não. Trouxe a mulher, deitou com a mulher, depois ficou sabendo que a mulher ficou grávida, matou o marido dela que estava na guerra. Ou seja, foi se enchendo e se enchendo de pecado e, consequentemente, se enchendo de culpa. Aí, verso capítulo 12. Natã, que é o profeta de Deus, o Senhor enviou Natã a Davi, para confrontá-lo. Você tem aqui uma sessão de aconselhamento, de confrontação, onde Natã usa, inclusive, um método de não confrontar diretamente, mas conta uma historinha, e depois que Davi entende o contexto e aplica, inclusive, uma punição, essa pessoa tem que morrer, Natã fala, você é o homem. Pronto, a casa de Davi cai, ele se arrepende, né? A Bíblia diz que ele se arrepende, que ele se derrama diante de Deus de modo contrito. Como consequência direta, o filho que nasceu, o primeiro filho de Betseba, morre. Deus colocou isso como uma consequência. Apesar de ter dado graça sobre Davi, porque Davi não morreu por causa disso. E aí você tem, no capítulo 12, verso 15, né, o título aí, a morte do filho de Betseba. Aí depois você vê Deus ainda abençoando de modo que ele conquista Rabá, tem sucesso na guerra. Só que aí no capítulo 13, qual que é o título que deram aí? O incesto de Aminon. Aminon era o primeiro filho de Davi. Davi havia se casado primeiramente com Mical, depois ele casa com Abigail, a viúva de Nabal, e depois ele casa com Ainoã. Aí dessa Ainoã ele tem o primeiro filho, cujo nome é Aminon. Depois ele continua casando, né? Aí ele casa a quarta esposa Maaca, ou Maacá, dependendo de como você vai ver aí, e com essa Maaca ou Maacá, ele tem outros filhos. E para nós aqui, o importante é o filho chamado Absalão e Tamar. Tudo bem? Então, várias mulheres e tal. Esses três são importantes. Aminon,
Tamar e Absalão. Absalão e Tamar eram irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Tamar era meio irmão de Absalão e Tamar, porque tinha o mesmo pai, Davi, mas era de outra mulher. O que aconteceu? Esse Aminon se apaixonou, se enamorou da irmã, da meia-irmã, se apaixonou por ela. E ficou até doente de tanta paixão. Já não comia, já não sei o que e tal. Aí tem um primo aqui na história, um miserável, de um conselheiro, né? Que só deu trabalho para ele. Falou, só faz assim, faz assado, tal, faz um estratagema aqui e tal, para você ficar com a sua irmã. E aí ele fez. Falou que estava doente, aquela coisa toda, papapá. Ou seja, preparou o terreno para poder abusar da própria irmã. Por isso, um incesto de Aminon. Davi tinha feito isso com Betseba, de certa forma? Sim. Olha, o rei te chamou. Quem que vai falar, não, eu não vou para o rei? Colocou a mulher lá numa situação em que ela não pode, tal, se deitou com ela. O que Aminon fez? A mesma coisa. A mesma coisa. Aí Tamar chega para o meu irmão e fala, isso é loucura, não faça isso. Ele forçou e deitou com ela. Ela fica em desespero. Absalão, que era o irmão de sangue dela, vê o que acontece, chama, o que aconteceu? Aminon abusou de mim. Não, fica quieto, não fala isso, onde já se viu, que situação. Eu vou resolver esse negócio. Chega o conhecimento até Davi. O que Davi faz com Aminon? Nada. Por que um pai não fez nada com o filho que abusou da própria irmã? Porque ele tinha feito. O problema não é questão de ter feito. Ele já tinha se arrependido, tinha pedido perdão para Deus, já tinha se derramado em contrição. Mas qual que é o problema? O que impediu Davi de chamar a atenção do seu próprio filho? O que você acha? A culpa. A culpa. Porque eu fiz isso com Betseba, como que eu vou agora chamar a atenção do menino? Só que Absalão tomou as dores da irmã. Falou, isso não está certo. Tentou conversar com o pai, várias vezes o pai pulou fora. Fugiu. A culpa leva a gente a fugir da responsabilidade. Fugiu da responsabilidade. Fez vistas grossas, não quis resolver o problema. Absalão, cujo nome significa pai da paz, Av, ou Ab, né? Aba, pai, lembra do Aba? Aba. Ab, que é o Ab, né? Que é pai, e Shalom, que é paz. Então, é um dos nomes mais fáceis de interpretação aí, que você conhece tanto pelo contexto do Novo Testamento, Aba, que significa pai, e Shalom, que significa paz, ou Salem, que era no caso lá de Gênesis, que era príncipe, rei da paz, falando de Melquisedeque, né? Então, Absalom era o pai da paz. Esse era o nome dele. Só que por conta da situação vivida por Tamar, esse cara se tornou o pai da vingança, não o pai da paz. Essa história é fantástica, né? No sentido de a gente ver o que o pecado pode causar com a vida de uma família e o que a culpa pode gerar de destruição na vida de uma família. Lembra que eu te falei? A culpa nunca nos leva sozinho. Sempre carrega alguém com a gente. Davi não faz nada, não repreende Aminon, foge da responsabilidade, fica quieto. Absalão, então, compra as dores e fala, não, eu vou resolver esse problema. Aí continua aí. Capítulo 13, verso 23. Qual que é o título que deram? Absalão mata Aminon. Um irmão matando o outro. E aí você fala assim, por que o cara foi fazer um negócio desse? Porque o pai não fez nada. Porque pela lei de Israel, Aminon já era culpado de morte. Por ele ter se deitado com uma virgem de Israel,
da maneira que ele fez, forçosamente, ou ele casava com ela, mesmo sendo meio-irmã, apesar disso também já está num grande problema, mas havia inclusive essa possibilidade, mas ele a abandona, diz que ele fica com um repúdio terrível da irmã. Davi sabia que se ele fosse tratar da situação de Aminon, uma das possibilidades era fazer o quê com Aminon? Matá-lo, aplicar a pena de morte. A lei mandava isso. Só que ele foi agraciado e ele não morreu pelo adultério. Aí o que ele faz? Em vez dele tratar do assunto e usar de graça sobre Aminon, pegar a filha, restaurar a menina, cuidar dela, não, ele fica quieto. A culpa o impossibilita de fazer. E aí Absalão vai e de um modo errado aplica pena de morte sobre o irmão. Prepara também um estratagema, convida os irmãos para um churrasco, e lá no meio do churrasco lá, ele pega a faca lá e mata o irmão e vira aquele rolo. Davi fica sabendo disso. O que Davi faz? Nada. Afinal de contas, Davi tinha mandado matar Urias. Pesava sobre ele também o peso da culpa do pecado de assassinato. Como que ele vai tratar do filho Absalão que matou o próprio irmão, se ele também estava carregando o peso da culpa de ter mandado matar Urias? Olha aí a culpa destruindo mais uma vez. Aí ele não faz absolutamente nada. E aí, Absalão foge para Talmai, né? E depois volta para Jerusalém no capítulo 14 e tenta usurpar o trono do pai. E não somente isso, envergonhar. O pai foge de Jerusalém, que Absalão veio para matar o pai. Absalão entra lá no palácio, pega 10 concubinas de Davi e tem relação sexual com ela à vista de todo Israel, que é o cumprimento da consequência do pecado de Davi, né? Porque Deus falou para ele, aquilo que você fez escondido, eu vou fazer à vista de todo Israel. Absalão é usado como instrumento para aplicar essa punição sobre Davi, mas ao mesmo tempo Absalão se torna culpado de ter dormido com as concubinas do pai. E por conta disso, ele acaba num conflito, sendo preso pela cabeleira maravilhosa que ele tinha, né? Tipo cabeleira assim do Juninho, nosso auxiliar aí da transmissão. Quem não conhece aí, vem na igreja conhecer o Juninho. Cabeleira estilo Absalão, e essa cabeleira de Absalão fez com que ele ficasse preso lá nos galhos, aí uma flecha vem e o atinge e ele morre. Olha a tragédia na vida dessa família, sem falar a tragédia na vida de Tamar, né? Que não é dado muita ênfase, mas que imagina, né? O sofrimento dessa menina, talvez nunca mais se recupera. Tudo por conta de um sentimento que amargurou o coração do rei Davi, mesmo ele passando pelo perdão de Deus. Então tem pessoas, irmãos, que quando pecam, pedem perdão a Deus, tem mentalmente a ciência que Deus promete nos perdoar, recebe o perdão de Deus, porque se não fosse o perdão de Deus, Davi tinha que ser morto. Então recebe o perdão de Deus, mas continua com o sentimento que está por trás da maior parte do sofrimento humano, que é o sentimento da culpa. E todos nós estamos sujeitos a isso. Um filho que perdeu a mãe, eu devia ter dado mais atenção para minha mãe, aí carrega o resto da vida nesse negócio. Já viu histórias assim? Muitas. Né? Perdeu o pai, morri brigado com meu irmão, né? Meu irmão morreu, eu estava brigado com ele. Meu pai morreu, eu estava brigado com ele. E aí carrega a culpa pro resto da vida. E essa culpa vai adoecer. Nunca mais. Ele pode continuar a fazer a vida dele,
vai lá trabalhar, mas sempre aquele peso vai estar na cabeça dele. E muitas decisões, atitudes que ele vai ter no futuro vão ser determinadas, ou omissões que ele vai ter no futuro, serão determinadas pelo sentimento da culpa que ele carrega. Por isso, esse sentimento, como eu já disse aqui, é pintado aqui por Gary Keller como sendo o fator crucial nos problemas que trazem as pessoas até o aconselhamento. Tem gente que aí chega num determinado lugar que ela não suporta mais o peso da culpa, mas às vezes ela não consegue identificar que o peso que ela está carregando é o peso da culpa. Ela não consegue enxergar isso. Você acha que Davi, conscientemente, deixou de exortar Aminon, de acolher Tamar, de acolher Absalão, porque ele tinha consciência da culpa que ele carregava? É óbvio que não. Ele se arrependeu, foi perdoado, mas não se perdoou, irmãos. Isso é a culpa. O sentimento de que eu não me perdoo. E muitas vezes a pessoa no aconselhamento, ela vai transparecer isso. Ela fala assim, não, pastor, o senhor não faz ideia do que eu fiz. Aí você fala, não, meu irmão, mas todos nós somos pecadores. Não, mas o senhor não está entendendo. O que eu fiz é muito grave. Às vezes, jovens e jovens mulheres que tive a oportunidade de caminhar durante esses quase 30 anos de ministério, que fizeram um aborto e que ninguém sabe. E que ela vai chegar para você durante o aconselhamento e falar, olha, é que eu fiz algo que você não faz ideia, o que eu fiz é muito grave. Aí você trabalha com as verdades bíblicas, com a esperança bíblica, mas ela fala, não, o senhor não está entendendo, o que eu fiz é muito sério. Aí você fala, se você não quiser abrir, tudo bem, é um direito seu, mas se eu também não souber, não vou poder te ajudar. Aí ela se abre. E aí você acompanha essa pessoa, trata com ela para que ela não só se arrependa, entenda o perdão de Deus, mas sinta-se perdoada e se perdoe. E isso é uma tarefa extremamente difícil. Eu tenho um caso, já acompanho praticamente há 20 anos, meio que distante, né, por conta de mudança, pastoreando outras igrejas. Mas essa moça, essa jovem na época, procurou com essa situação e ela tinha feito 2 abortos e ninguém sabia. E ela carregava então essa culpa consigo e de ter assassinado os próprios filhos. E aí então ela julgava não poder casar mais. Não, eu não posso ter uma família feliz, pastor. Pô, mas tem um cara que te ama, o cara é apaixonado por você, vive essa vida aí. Não posso. Como que eu vou constituir uma família feliz? Alguém que me ama, vou constituir uma família? Eu não posso. Eu carrego o fato de que eu matei 2 filhos meus. Olha que dificuldade. E aí você trabalha, a pessoa vai no processo, mas infelizmente essa culpa ela tem uma oscilação. A pessoa casa, mas ela não consegue se entregar totalmente para o relacionamento, porque ela acha que ela não é digna de viver um grande amor e de constituir uma grande família. Aí sabe o que ela faz? Se divorcia. Por que ela fez isso? Porque ela não gostava do cara? Porque ela não queria constituir uma família? Não, mas porque ela não se perdoava. Culpa. Eu não posso viver uma vida feliz. Eu tenho um peso muito grande, eu não posso. E isso foi um negócio tão complicado que ela não conseguia mais engravidar. Olha que situação. Fruto do peso da culpa.
história continua, né? E desenvolve uma enfermidade grave. É lógico que a gente nunca vai ter condição de falar, foi por causa da culpa, né? Mas a gente sabe que toda doença autoimune, toda doença, às vezes até mesmo CA, pode ter um start, uma questão emocional. Não pode chegar aqui e cravar, não, ela está tendo essa enfermidade por conta disso. Não posso cravar. Mas a história dela, ela está numa situação agora que ela desenvolveu uma enfermidade, estilos dessas, cujo o start para que a enfermidade apareça é justamente uma questão emocional. Pode haver a possibilidade? Mas lógico que pode. E aí você fala, mas e o acompanhamento que você fez tal? É muito difícil, irmãos. A pessoa, ela precisa de fato se prostrar e se dobrar e às vezes até confessar o pecado. Porque mesmo que ela não tenha pecado contra ninguém, mas o simples fato dela colocar para fora aquilo que ela acha que é tão abominável para que as pessoas comecem a amá-la pela restauração que Deus fez e não na cabeça dela, não, mas as pessoas gostam de mim porque elas não sabem o que eu fiz. Porque se elas soubessem o que eu fiz, elas não me amariam. Então ela reforça a culpa. E aí o que acontece? Esse sentimento aí gera o quê? Ela não se permite a viver harmoniosamente muito tempo com ninguém. Então, quando ela começa a se apegar em amizade com alguém, chega num determinado momento, o que ela faz? Ela rompe essa amizade, arranja uma confusão lá, briga com aquilo, porque ela não se acha digna de desfrutar de uma amizade verdadeira. Afinal de contas, ninguém sabe o que ela tinha feito. E ela não se permite ter uma vida feliz hoje porque ela é assassina. Então, às vezes, a cura passa pela a necessidade de você confessar abertamente seu pecado. Porque aí você sabe que as pessoas que vão vão conviver contigo estão fazendo porque reconhece que Deus teve misericórdia da sua vida, te perdoou e tudo mais. E vão querer manter amizade e intimidade contigo, apesar das burradas que você fez lá atrás. Apesar da vida torta que você teve lá atrás. Então, e tem gente que não consegue confessar, não consegue abrir isso. E aí ela fica carregando o peso da culpa. É o que aconteceu com Davi. Muito provavelmente. Foi o que aconteceu com Davi. Foi confrontado, se arrependeu, pediu perdão, mas o peso da culpa continuou massacrando a cabeça dele. Eu não posso começar um novo relacionamento porque eu fiz determinada coisa. Eu não posso querer ser feliz na vida porque eu já fiz determinada coisa. Eu não posso me envolver com as pessoas, ter amizades verdadeiras porque as pessoas não sabem o tipo de monstro que eu já fui. Então, acaba te limitando e acaba gerando consequências ainda piores no decurso da sua vida. Tudo porque você não se livrou de um sentimento que adoece. Olhando para nós como possíveis conselheiros, a primeira coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é a capacidade de eliminar esses fantasmas. Porque são fantasmas que vêm nos assombrar. Né? Às vezes no relacionamento você tem práticas escondidas suas que te atormentam como fantasmas e isso não vai ser tratado e nunca vai ser curado de fato enquanto você não conseguir se abrir para as pessoas que estão próximas de você e que estão no seu convívio.
Ah, mas eu falar e se a pessoa não aceitar e tal. Vai ser uma consequência do seu pecado. O filho de Davi morreu. O filho com Betseba morreu. E os outros 2 também. Uma consequência. Mas você tem que... É mais fácil você lidar com essa situação da consequência do pecado do que carregar uma culpa interna. Você pode ter certeza que é mais fácil você tratar das consequências. Então, às vezes, você vai ter que aconselhar a esposa, contar para o marido, ou para o marido, confessar o pecado para a esposa. Pastor, isso vai ser complicadíssimo. Vai. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar. Mas você acredita que o seu cônjuge ele é crente? Que ele te ama apesar de tudo que você fez e deixou de fazer? Sim. Que foi uma prática que você fez que você nunca mais fez? Sim, que eu estou arrependido, mudei. Então tá, então. Vão acontecer situações que a última ação para gerar libertação vai ter que ser essa, irmãos. É lógico que não são praticamente todas, mas algumas vão ter que ser assim. Que é uma das situações que eu não consegui com essa pessoa que eu acompanhei, que eu falei, então vamos falar com o seu noivo sobre isso, antes de casar. Ela, não, eu não consigo. Como conselheiro, não sou eu que tenho que forçar ela a fazê-lo. Você só indica. Ela não quis, você vai respeitar e vai acompanhar. Mas esse foi o grande motivo dela não ter vivido uma vida familiar feliz. Ela não se permitia, porque ela se considerava um monstro por aquilo que ela tinha feito antes. Olha a situação que a culpa causa, irmãos. Então você pode chegar para ela e falar, mas Deus te perdoou. A palavra do Senhor diz que Ele te perdoou. Você já confessou o seu pecado. Jesus já te purificou. Tudo bem, ela entende com a cabeça, mas não entende com o coração, com a alma. E aquela alma vai ficar aprisionada. Deu para entender um pouquinho como é desgastante a questão da culpa? Sim. E talvez você precise lidar com isso. Às vezes a sua postura, a sua situação, muitas vezes é uma reação fundamentada, firmada nessa fonte aí, ou nesse fator crucial, que é o sentimento da culpa. Aí nós tratamos aí sobre entender aí um pouco mais sobre o sentimento da culpa, né? E do desprezo que esse sentimento me conduz para a solução que a Bíblia apresenta. Tratamos ainda sobre o que a Bíblia diz, né? Vimos, espero que você tenha lido aí os textos, mas que aponta aí para o lado da culpa positiva, que é a ideia sempre da justificação em Cristo Jesus. E aí nós paramos aqui. A solução definitiva para a culpa e para os sentimentos de culpa é admitir a nossa dor, nossos sofrimentos, fracassos e a própria culpa. Confessar o nosso pecado a Cristo e, se necessário, a outras pessoas. Orar pedindo perdão e desejar sinceramente o arrependimento e a mudança de comportamento. E, finalmente, acreditar com a ajuda divina que fomos perdoados e aceitos pelo Deus do universo. Isso aí é uma proposta, está entre aspas, que é do Gary Collins como solução. É lógico que nós trabalhamos que dentro desse processo de confissão de pecados e de cura, irmãos, lembra que existe um processo onde você confessa, pede esse perdão, arrepende de verdadeiro e tem a restituição desse negócio. Né? Para que você feche a conta, não é simplesmente chegar lá, você me perdoa? Não, peraí. É igual a gente faz, os filhos brigam, né? Pede perdão pro seu irmão. Perdão. Não é assim não, meu amigo. Perdão o quê? O que você fez? Como eu tenho batido na tecla aqui com vocês, o pecado tem o quê? Nome e sobrenome. Né? Então, perdão porque eu fiz tal coisa contigo. Isso é um ponto. Perdoa porque eu tomei o seu Danone. Vai lá pedir perdão pro seu irmão. Então, você não adianta chegar lá e falar, perdão. Não, você vai pedir perdão específico. O que você fez, seu irmão? Tomei o meu Danone e depois tomei o dele também. Então, você vai pedir perdão porque você tomou o seu Danone e tomou o Danone do seu irmão. Então, você vai chegar lá e vai falar que você está pedindo perdão porque você tomou o Danone dele. Você roubou o seu irmão.
Você vai chegar, tá, beleza. Pediu perdão? Beleza, tá. Ó, e agora? E agora você vai pegar da sua mesada, ou do dinheirinho que você ganhou do seu avô, ou sei lá ou você vai limpar o quintal hoje para você ganhar R$2, e você vai lá comprar o quê? O Danone. Para quem? O irmão, você vai restituir. Esse é o processo do perdão, você fechar a conta, irmãos. Isso é ética cristã que a igreja cristã não tem vivido mais. Mas o processo do arrependimento e do perdão passa pelo fato de você reconhecer, confessar claramente o que você fez e restituir o que você aprontou. De alguma forma você vai fazer isso. A Bíblia, quando você olha para a lei civil, toda vez a palavra do Senhor manda, inclusive, você restituir com indenização. Se fosse uma situação de aplicar o que a lei civil mandava, eu não estou falando da lei cerimonial, estou falando da lei civil, que é ética, que é moral. Você tinha que ir lá comprar 2 Danone para o seu irmão. Um para restituir o que você roubou dele e o outro como indenização para ele, pelo menos, se sentir beneficiado pelo fato que ele queria ter tomado Danone ontem, você já tinha roubado, tinha tomado, então, para recompensar essa frustração do Danone, você dá 2, ou dá a bandeja inteira. Isso é um padrão de restituição. Quer ver um exemplo bíblico disso? No Novo Testamento? A conversão de Zaqueu. Estou arrependido, estou pedindo perdão, e se eu roubei, eu estou devolvendo, não o que a lei manda, estou fazendo o dobro que a lei manda, e vou dividir metade dos meus bens. Pronto, ele fechou a conta. Esse cara pode seguir a vida sem culpa nenhuma. Porque ele fechou a conta. Passou a régua, como diz o outro. Esse processo nós temos que aprender, irmãos. Não adianta, você me desculpa, você me perdoa? Isso não é cristianismo, isso é cara de pau. Conheço um punhado no presbitério que é assim. Não adianta. Se não há mudança de vida, se não há restituição daquilo que você fez, não é arrependimento. É falta de vergonha na cara, é simples assim. Só que uma hora isso vai cobrar o preço. Você pode ter certeza que vai. Porque até o cara de pau, em um determinado momento da vida, ele vai carregar o sentimento de culpa. Você pode saber que isso vai acontecer. Então vamos entrar aqui na solução. Então como que eu venço, pastor, o sentimento de culpa? Usando lá aqueles 4 elementos que nós estamos acostumados aí. Então primeiro, eu tenho que entender o problema na visão de Deus. E aqui nós temos a necessidade de um conhecimento de teologia básica. Né? Aquela ideia da criação, queda, redenção, consumação. Então, busque também a causa da sua culpa. O nome e o sobrenome. Por quê? O que você fez? O que você deu? Foi uma ação que você fez? Foi a omissão? Que tem alguma ou você fez ou deixou de fazer. Isso gera o sentimento de culpa. Nossa, eu devia ter feito isso e não fiz. Ou eu fiz algo diferente do que eu devia fazer. Então, seja por ação ou por omissão, o sentimento de culpa pode brotar. Você precisa descobrir onde está isso. Ver se isso tem um amparo bíblico como pecado. Porque às vezes você está levando um sentimento de culpa daquilo que não é. Lembra que eu te falei lá do contexto social ou cultural? Pastor, eu tenho uma culpa, porque quando eu era moça, eu era da igreja, não sei das quantas, e eu cortei o cabelo. Ou então na escola, minha mãe fazia eu ir de saia, mas eu levava uma calça comprida dentro da mochila. Aí na escola eu trocava. Minha mãe morreu e não ficou sabendo disso. Eu enganei minha mãe a vida inteira. Tá certo, você enganou a sua mãe, mas realmente era pecado você usar calça? Não, não era. Então vamos tratar o fato de você ter enganado a sua mãe, não o fato de você ter usado a calça. Porque isso não é problema nenhum.
Então, qual que é a culpa? Está no quê? Está no engano da mãe. Não foi por causa da calça. Você está carregando culpa não porque você usou uma calça. Você está levando a culpa porque você enganou a sua mãe. Tá. Não tem mais como você pedir perdão para sua mãe. Tem? Não, já morreu. Então, você vai ter que lidar isso com Deus. Vai orar a Deus, vai conversar com Deus. Senhor, me perdoa, eu fiz isso. Às vezes você vai compartilhar isso para desabafar. É aquilo que Tiago diz, confessai os seus pecados uns aos outros para serem curados. Ai, pastor, mas por que eu vou falar isso para alguém? Para o seu bem, não é para o outro ficar sabendo que você é um miserável pecador. O outro já sabe que você é um miserável pecador. Se você falar que você fez o dever de fazer, só vai confirmar para ele aquilo que a Bíblia já diz que você é. Mas para você é importante, às vezes, pôr para fora. Então pegue alguém que você confia, alguém que você possa depositar sua confiança, um cristão mais velho, fala, cara, eu tenho um peso aqui, eu preciso confessar isso para alguém, não tem mais como eu pedir perdão, mas eu fiz isso com a minha mãe, eu enganava a minha mãe. E eu chora, confessa o nome, sobrenome, tal, muito provavelmente isso vai... Mas você tem que procurar entender isso na visão bíblica. Então nós somos seres imperfeitos e sempre inclinados ao pecado. Então, mesmo depois de alcançados pela graça irresistível, a gente ainda continua precisando ser confrontado. Né? É o exemplo aqui de 2 Samuel 12, quando você vê Natã confrontando o pecado de Davi. Tem gente que não consegue nem reconhecer que está em pecado. Aí, nesse caso, você vai ter que confrontar. Mas aí depois que confrontou, essa pessoa vai ter aquela emoção inicial, que ele queria matar, né? Davi, quem que é que fez isso? Vamos mandar matar. Essa foi a emoção, a ira inicial. Só que depois gerou o sentimento, que ele entendeu que era ele mesmo, gerou o sentimento de culpa. E isso precisa ser tratado. No caso de Davi, Davi não foi tratar isso. Né? Então a culpa é a falta de paz com Deus e com a nossa própria consciência. E precisa nos conduzir à compreensão, ao arrependimento, à confissão, à busca pelo perdão e à justificação, que é a restituição. Aqui é que você fecha o pacote. Então, primeiro, compreender que aquilo é pecado, ou que aquilo é onde iniciou a sua culpa. Segundo, se arrepender disso. Terceiro, confessar isso. Quarto, buscar o perdão, se for possível você buscar o perdão. E quinto, justificar. Ou seja, mas não foi justificado em Cristo? Foi, mas isso não te isenta de você restituir o que você fez de errado. Você tem que, de certa forma, fechar essa conta. Porque só assim você vai se livrar da culpa. Por isso, irmãos, que a disciplina na igreja, como marca da verdadeira igreja de Cristo, visa o bem do faltoso. Porque tende a conduzi-lo ao arrependimento e à justificação. Ou no sentido de restituição, no sentido de ele fechar. Olha, eu pequei, mas eu já paguei. O próprio sistema carcerário que nós temos, que nasce dentro de uma visão cristã, né, é essa possibilidade. Olha, eu fiz determinado delito, mas cumpri a minha pena. E isso é um dos meios que gera a possibilidade de eu eliminar, de fato, a culpa. Não, eu sou culpado, fiz tal, mas pedi perdão, me arrependi, confessei e já paguei. É lógico que em algumas situações não tem como você restituir. Né? Dependendo do crime, não tem como você restituir. Mas serve como um alento para você, pelo menos, não, tudo bem, mas eu, diante da sociedade, eu reconheci que eu errei e paguei. Não dá para restituir. Sei lá, eu atropelei alguém, matei, sei lá, né? Mas, ao mesmo tempo, para o meu processo de cura da minha culpa, esse processo de pagar a conta, de fechar, é importante. Tudo bem até aqui? Então nós vemos que aí dentro desse entendimento do problema na visão, né, de Deus, você tem que compreender que a culpa ela pode ser causada pelo pecado, por uma prática pecaminosa propriamente, ou por valores e padrões
muitas vezes até mesmo desconectado da Bíblia. Nesses casos fica mais fácil. Quando a pessoa está carregando uma culpa de uma situação que a Bíblia não coloca como ilícita. É uma questão social, uma questão cultural, uma questão que foi a família inculcou na cabeça dela. Então, peraí, você está errado, você entendeu errado. Aí fica mais fácil você tirar aquele sentimento. Mas quando é um pecado, então ele tem que passar por esse processo. Reconhecer o pecado, arrepender, confessar, pedir perdão e, se tiver como restituir de alguma forma, fechar a conta. Né? Eu abandonei meus filhos, então vou agora investir tempo para isso. Quero mostrar para ele que eu estou arrependido. Eu não cuidei do meu pai e da minha mãe, agora estão velhinhos, então tá bom, vou investir tempo. Né? É lógico que dentro desse padrão, irmãos, a autodisciplina não é um caminho muito saudável. O ideal é quando você tem uma autoridade aplicando a disciplina sobre você. Né? Então, por exemplo, dentro dessa eu fiz, pedi perdão, não sei o que, então eu vou me autopunir a não comer chocolate por 3 meses. Então, você não vai gerar nenhum benefício. O ideal dessa, entre aspas, que eu estou colocando aqui, restituição, é você justamente confessar para uma autoridade que Deus colocou sobre sua vida, seja seu pai, seja sua mãe, né? Seja a liderança da igreja, e aí receber a disciplina pautada dentro do padrão bíblico, inclusive, que aí sim, emocionalmente, você vai, inclusive, sentir que essa é uma postura que você está fechando a conta. Você não precisa mais se sentir culpado por aquilo, porque, inclusive, você confessou, abriu, pediu perdão e recebeu uma punição compatível com aquela postura para, inclusive, se sentir liberto para continuar a vida. Tudo bem? Isso faz parte aqui, então, do entendimento. Segundo elemento aí que a gente usa é o trazer esperança, né? Então aqui você precisa encher o aconselhado de esperança bíblica. É possível tirar a culpa? Claro que é. A obra de Cristo na cruz, ela visa nos livrar de todo o peso. Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, lembra lá? Meu peso que é suave. O peso da culpa não é suave, é massacrante. Jesus se coloca como a fonte para trocar o peso contigo. Para te dar uma solução de restauração plena. Né? Você tem exemplos de pecadores que, alcançados pela graça de Deus, foram transformados em servos maravilhosos. O exemplo do apóstolo Paulo serve aqui. O perseguidor da igreja, aquele que se omitiu diante da morte de Estevão, se transformou no maior apóstolo dos gentios. Se ele não tivesse se livrado da culpa, você acha que ele teria feito o que ele fez? Ele falou, eu não posso pregar, eu me omiti quando mataram o diácono Estevão. Não, eu fui perseguidor da igreja, eu não posso agora mais abençoar a igreja. E pelo contrário, ele se coloca à disposição, e agora, inclusive, para pagar a régua, vamos lá, para arriscar o negócio, o que ele faz? Ele se entrega, inclusive se colocando à disposição de morrer por causa da igreja e por causa do reino. Tudo bem. No caso de Paulo, foi o meio para que ele assim o fizesse. Então tá, dedica a sua vida a Deus. Ótimo. Fiz a minha burrada lá, estou arrependido, perdido, sei que, não tem como resolver. Mas agora eu vou então constituir uma família dentro do padrão de Deus. Vou amar os filhos que porventura o Senhor me der. Você é a melhor mãe de todas. Tudo bem, você vai ter que pagar essa conta de alguma forma. Então tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Defina como vai ser. Ou busca ajuda para alguém definir para você.
Então, dentro do trazer da esperança, Deus sabe que somos pecadores, mesmo assim Ele enviou o Seu Filho para nos resgatar, nós temos esperança nele. Jesus trata com compaixão o nosso pecado e exige com sabedoria a mudança de vida, a confissão e essa entrega, né? A restituição, justificação, seja lá o termo que a gente usa aqui. Então você tem a mulher adúltera, Jesus tratando com ela, todo o sistema estava errado, ele não deixa de admoestá-la, ele não deixa de confrontar, ele não deixa de aplicar pena, mas ao mesmo tempo demonstra compaixão. Vai, não peques mais. Você tem Mateus, vamos dar uma olhada lá, Mateus 7, 21. João 8, de 3 a 11 já citamos. Mateus 7, 21. Quando ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A ideia, irmãos, que aquilo que você faz externamente, mas sem resolver o problema interno da vontade do Senhor, não vai resolver seu problema. Você precisa buscar estar no centro da vontade de Deus. E o arrependimento faz parte disso, o pedido de perdão faz parte disso, a consagração faz parte disso. Romanos 12. Parte prática já do livro de Romanos, verso 19. Ele vai dizer assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, nem dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é quem retribuirei, diz o Senhor. E aí no verso 20 ele diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixe de vencer do mal, mas vence o mal com o bem. No caso de Davi, Deus resolveu dizer, você não vai morrer. A vingança é dele. Se ele resolveu te perdoar, então segue. Não aplique sobre você uma punição que Deus não aplicou. Claro que a gente quer ser mais justo que Deus, né? Então, às vezes, a gente faz alguma determinada coisa, não tem uma consequência visível, falando, não é possível, eu preciso ter uma consequência pior, porque o que eu fiz é imperdoável. Não, se Deus te perdoou, meu amigo, é Ele que pertence à vingança, é Ele que sabe como que faz. Se derramou graça sobre sua vida, ótimo. Se encha dessa esperança. Se Deus está te dando outra oportunidade para consertar as burradas que você vê na vida, legal, vamos viver para esse Deus agora. E não escondido aí na sua culpa, aí, querendo aplicar sobre si mais justiça do que Deus, que é justo, pode aplicar. 1 João 9, que é o confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo, né? E vamos dar uma olhada aqui em Pedro. Então você vai encher lá, Deus promete perdoar os nossos pecados. Vai tratando isso. Jesus, né, pagou os nossos pecados na cruz. Vários e vários textos que apontam para a esperança aí. E 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, falando aí da obra de Cristo, ele diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Aí. Entenda a graça de Deus. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Você não precisa ficar pagando pelos seus pecados. Jesus já o fez. E se a graça de Deus te alcançou, te dando a oportunidade de ter uma vida, de continuar a vida, então agora viva essa vida para glorificá-lo. Pastor, mas eu já fui perseguidor da igreja, me omiti na morte do diácono Estevão. Tudo bem, meu amigo. Mas Deus te perdoou, Deus te restaurou, te deu perdão. Então agora consagra a sua vida. É o que eu diria para Paulo. E muito provavelmente foi o que Barnabé falou para ele. Porque ele fugiu lá para Damasco e ficou quietinho lá, se culpando. É outro exemplo. Quando Paulo se converte, os cristãos, ninguém queria chegar perto dele, porque tinha fama. O que Paulo faz? Vai para a cidade dele, fica lá, brocochou lá a culpa,
levou ele a se afastar de tudo e de todos. Aí o que vai acontecer? Barnabé vai lá, falou, meu amigo, nós temos uma missão. Tem uma igreja lá em Antioquia, está precisando de um professor, de um mestre, você conhece a Bíblia, e vai saber lá Deus o que ele vai fazer com a gente ainda. E aí Barnabé pega Paulo, leva ele, constitui ali em Antioquia uma igreja missionária, e o Espírito Santo fala, agora pega Paulo e Barnabé, porque agora é o mundo. E sai pregando o evangelho. Pronto. Mas muito provavelmente, irmãos, Barnabé teve que ir lá tratar o coração de Paulo. E o nosso coração precisa ser tratado. Às vezes as pessoas não se envolvem com as coisas de Deus porque acham que não são dignas disso. Não, Deus usa justamente as coisas loucas do mundo. As que não são. E às vezes ele trata e restaura o maior pecador, que é justamente para mostrar que é ele que faz. Então você não pode continuar vivendo, desprezando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, fugindo e se escondendo atrás da bigorna que você leva na cabeça aí, chamado culpa. Então se enche de esperança. Capítulo 3 aqui de 1 Pedro, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo morreu por quem? Pelos injustos, para nos conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo fez isso. Então não fique preso à sua culpa. Cristo já te libertou disso. Ele já pagou por isso. Você vai encher o seu aconselhado dessa esperança. E outra, às vezes Deus permitiu você cair nesse pecado, justamente para que agora você, restaurado, possa ser instrumento para alcançar outras tantas pessoas que ainda estão praticando esse pecado que você fez. Confesse o seu pecado. E talvez essa seja até a direção de Deus. Comece a trabalhar em prol de abrir os olhos e o coração de outras pessoas. Porque, detalhe, irmãos, essa pessoa que eu citei aqui, esse caso que eu acompanhei, isso aconteceu dentro da igreja, tá? Moça crente, de família da igreja. Não estou falando de uma moça pervertida, que vivia aí nas baladas, nas festas, usando droga aí nas atléticas das universidades. Não. Estou falando de uma moça que nasceu, cresceu e estava vivendo dentro de um contexto de igreja. Inclusive atuante dentro da igreja. 2 vezes. E aí você fala assim, pastor, isso não acontece. Hã? Que mundo você vive? Então, talvez isso sirva para que essa moça, se ela tivesse passado por esse processo de confessado, aberto talvez o seu pecado, de ter se transformado talvez em alguém que pudesse auxiliar muitas outras. Deus fez isso com Paulo. Então, você tem que encher de esperança. Deus, apesar do seu pecado, Deus pode te usar para abrir os olhos de outras pessoas para que elas não caiam nessa mesma prática, que elas não façam isso, para mostrar para os outros que é possível ser restaurado, mesmo tendo feito isso ou feito aquilo. Tudo bem? Terceiro elemento aí é a prática da mudança bíblica. Então, como nós estamos tratando não de uma prática propriamente, mas de um sentimento, você vai ter que confrontar aqui nesse ponto, que é a ideia da confrontação, você vai ter que confrontar o sentimento. Você já identificou lá no primeiro ponto por que a pessoa carrega essa culpa.
encheu ela de esperança, só que agora você vai ter que, agora nós vamos colocar isso em prática. Você vai ter que pedir perdão, você vai ter que abrir o seu pecado, você vai ter que conversar com alguém. O que é que você tem que zerar nessa conta ainda, que não foi zerado? Entra nesse ponto aqui. Então aqui você precisa auxiliar o aconselhando sobre a ideia de aprender sobre a situação, despojar aquilo que é condenado nas Escrituras, revestir daquilo que é bíblico e renovar a mente. Lembra desse processo aqui dos 4 elementos? Sempre foi isso. Nesse caso aqui, ela vai aprender, vai entender, e aí como que ela vai se despojar do sentimento de culpa? Ela vai ter que fazer aquele passo lá para fechar a conta. Conhecer, arrepender, confessar, pedir perdão e quitar. Esse quitar pode ser ter que confessar, abrir ou fazer alguma determinada coisa para, pelo menos emocionalmente, trabalhar e liquidar com a ideia de que ela não tem mais o porquê de carregar culpa alguma. Tudo bem? Então ela vai aprender aí que em Jesus nós temos perdão, despojar do lado negativo da culpa, reconhecer que nós somos pecadores e culpados diante de Deus, tem um lado positivo, que nos conduz sempre a buscá-lo. Mas nós estamos falando do sentimento pernicioso, né? Daquilo que me prende. Então, despojar desse lado negativo da culpa aí. Exemplo lá de Gênesis 3, o caso de Caim, né? Foi um exemplo que não se despojou. Inclusive ainda se sentiu vitimizado. Ai, isso é muito pesado para mim, quando Deus manda ele andar errante pelo mundo, né? Mas você vai ter que despojar disso. Revestir, então, da compreensão, do arrependimento, confissão de pecados, o pedir perdão e o promover a restituição. Quitar da conta aí. E renovar. O perdão deve ser ilimitado, porém devo viver produzindo frutos dignos do meu arrependimento. Então, eu já consegui me livrar dessa culpa, já pedi perdão, confessei, passei a régua lá na conta, tá tudo bem. Como que eu vou renovar a minha mente? Ou ajudando outros a não cair na mesma prática de pecado, ou constantemente produzindo frutos para que eu não faça aquilo de novo. Eu vou procurar a solução. Por isso que é mudança bíblica. Eu vou procurar uma ação que vai mudar a minha inclinação que eu tenho para aquilo. Né? Tem gente que carrega a culpa porque está numa prática de pecado constante. O cara tem um problema com pornografia. Aí ele vai, entra lá nos sites, programa, canal de televisão, periri, pororó, Aí ele se arrepende, fica 2, 3 meses sem ver nada, dali a pouco, pum, cai de novo. Aí ele sente culpa. Caramba, por que eu fui fazer isso? Nós não estamos falando, nós estamos falando de despojar. Então o que você vai fazer, meu amigo? Você vai mudar. Cancela os canais que estão lá disponíveis. Se for o caso, cancela a televisão paga, se for o caso. Né? Vira o computador que está virado para a janela, vira para a porta. Né? Cuidado com aquilo que você está vendo no celular, com os riozinhos da vida lá, né? os videozinhos. Abra o seu celular para o seu cônjuge. Ó, a senha é isso. E deixa ela ver de vez em quando. Você tem que agregar pessoas para te fiscalizar se você tem um determinado problema. Seja pornografia, seja vício em jogo. Deixa a mulher administrar o extrato da conta. Se você tem dificuldade, você vai ter que promover algumas mudanças para fugir das práticas. Né? E aqui a gente vai fundamentar então essas mudanças. E aí o último ponto, que é definir a estratégia do plano básico ou do plano emergencial. Plano básico, já começamos a falar aqui. Tem problema e me sinto culpado pela pornografia. Meu amigo, cancela os canais lá. Cancela a assinatura dos canais que você tem. Existem aplicativos que inclusive impedem aquela segurança de paz.
Você pode ter 60 anos, mas se você não consegue, põe como se você tivesse 17. E aí põe lá os aplicativos que todo site que tenha qualquer instrução, imagem, alguma coisa que é proibido para menores de 18 anos, você também fica impedido dele. Você está usando o mecanismo, é um plano básico. Você fugir dessas situações que geram culpa. Né? Isso, qualquer pecado sexual, masturbação, sei lá o que for, você vai ter que traçar um plano básico para você fugir desse negócio. Porque senão você vai ficar alimentando a sua culpa. E planos emergencial. Tem situações que aí você vai ter que ter alguém para pedir socorro. Quando é uma situação de culpa de um pecado lá do passado, então você, dentro desse plano, você vai pedir perdão, você vai se envolver em projetos para auxiliar pessoas com isso, então tá tudo certo. Agora, quando é culpa por pecados recorrentes, aí o seu plano básico e o seu plano emergencial vão ter que ser diferenciados. Você vai ter que tratar disso. Vai ter que chegar para o seu conselheiro e falar assim, cara, eu tenho este pecado, como que eu faço para fugir desse negócio? Me ajuda a fugir disso. Isso é uma vergonha para mim. Então, tá bom, vamos fazer um plano básico para isso, vamos fazer um plano emergencial para isso. Porque você só vai deixar de sentir a culpa quando você parar da prática constante daquele pecado. Enquanto você estiver na prática daquele pecado, a culpa vai estar sendo alimentada. Então são duas situações. Aquele que é da prática constante é daquele com o pecado que foi cometido lá atrás, que eu trago a culpa, eu preciso resolver. Esse caso é mais fácil, eu resolvi aquele trem lá, pronto, acabou. Agora, nesse que está o pecado que gerando a culpa constante, porque eu não consigo vencê-lo, aí eu preciso de um plano básico emergencial bem determinado, definido, porque senão eu não vou conseguir. Então separe, para ajudar na definição do plano básico, separe textos bíblicos específicos que te reforçam a ideia de fugir da prática do pecado constante, enumere atitudes negativas, positivas, para vencer esse sentimento de culpa, ou situações que conduzem à prática do pecado, que te conduzem à culpa. O que eu tenho que eliminar? Às vezes pessoas. Tem pessoas que me influenciam a prática pecaminosa que geram culpa. E eu vou ter que falar, gente, não dá mais para andar com esse cara. Só manda pornografia no grupo. Sai do grupo. Ou se posiciona no grupo. Você vai ter que fazer alguma coisa. Senão, você não vai vencer nem a prática do pecado, nem o sentimento de culpa que essa prática vai produzir. Ainda desse prática bíblica aí, pergunte se o padrão moral em questão tem base bíblica, né? Referindo-se às questões sociais e culturais. Para você definir se aquilo lá realmente é um pecado ou não. Reconheça e admita o seu pecado, arrependa-se, confesse a Deus e a quem foi ofendido de um modo claro e objetivo. Lembra da brincadeira que me perdoa porque eu tomei o seu Danone. Tem nome e sobrenome. Veja se o seu ato carece de restituição ao ofendido. Faz parte para eliminar a culpa. Tem situações que você vai ter que pagar o dobro lá, como a lei mandava, né, Nai? Vai ter casos que vai ter que ser assim. Busque discipulado e sempre tenha um Natan na sua vida. Quem que é o Natan aqui? É o profeta que Deus usou para confrontar quem? Davi. Não é que você tem que procurar um cara que chama Natan, tá? Mas se tem alguém que sempre vai confrontar o seu pecado. Você tem que ter um amigo que o cara é seu amigo a tal ponto dele falar que você está errado. Porque se o cara não consegue ter essa liberdade, ele não é seu amigo. Você precisa de alguém para chegar e falar, você está errado. Você pode até brigar, argumentar, não sei o que, tarará, passa um tempo e você fala assim, rapaz, o fulano tinha razão. É importante que o cara te confronte.
É lógico que não vai ter várias pessoas talvez nesse sentido, às vezes vai ser um só. Né? E você como pai tem essa responsabilidade até você morrer, tá? Não é porque o filho cresceu que você perde essa responsabilidade. Mas você tem essa responsabilidade de confrontar a prática dos seus filhos enquanto você estiver vivo. Não importa o que você fez. Ele vai falar, mas o senhor também fez. Eu fiz, mas me arrependi, pedi perdão e Deus me alcançou. É o que Davi devia ter feito com o Amnon. Você abusou da sua irmã? Está errado, Amnon. Ah, mas o senhor não dormiu com o Betseba? Dormi. Me arrependi, Natan veio, me confrontou, eu me arrependi, estou contrito, tanto que casei com ela, vou reconhecer o filho agora que vai nascer, o segundo, e vou trabalhar para restaurar a burrada que eu fiz. Agora o que você fez está errado, você precisa então, agora nós vamos ver. Ou você vai morrer ou você vai casar com a sua irmã, ué. Vamos ver o que a lei permite. Não é porque eu errei que te dá a permissão para você errar também. E não é porque eu errei que eu não tenho autoridade como pai de te chamar a sua atenção. Deus me perdoou, louvado seja Deus. Que Deus te perdoe também, mas você tem que se arrepender. É o que se esperava. Mas a culpa não permitiu eu fazer isso. Então você tem que ter cuidado disso também. E foque na obediência às leis, às exigências da sociedade. E principalmente em fazer a vontade revelada de Deus em sua palavra. Por que eu ponho foco na obediência às leis? Porque se você é infiel nas pequenas coisinhas, você vai estar pronto a ser infiel nas grandes coisas também. É nos detalhes que nós somos tratados na formação ética, irmãos. E reconheça a sua culpa quando confrontar, seja a lei, seja exigências ou a própria vontade de Deus. Reconheça. O fato de não reconhecer o pecado, não se arrepender, não dar nome sobre nome, e isso provavelmente, mais dia menos dia, vai se transformar num fantasma, que é a culpa, e vai te atormentar. Vai te atormentar. Existe solução para o sentimento de culpa? Sim, na cruz de Cristo e na pessoa de Cristo. Mas exige algumas posturas que eu tenho que colocar em prática. Para que você possa ser um conselheiro que auxilie as pessoas a vencer o sentimento de culpa, você vai ter que aprender a lidar com o seu próprio sentimento de culpa. Porque todos nós temos, no mínimo alguma coisa tem. Ninguém está isento disso. Então, trabalhe consigo, resolva essa situação, feche a conta, que aí você vai poder ser instrumento de bênção na vida dos outros. Tudo bem? Para fechar, lembre-se, né, o aconselhamento bíblico, segundo a Bíblia, é um instrumento poderoso para determinado pelas Sagradas Escrituras para mútua cooperação. Quando nós ouvimos uma prática pecaminosa de alguém, irmãos, isso, por mais terrível que seja, até para o nosso padrão pecaminoso, porque todos nós somos pecaminosos. Como eu já te falei isso para você, todos nós nascemos prontos a praticar todos os tipos de pecados. Né? Eu falo com os adolescentes nessa linguagem de computador, que no nosso HD, todas as práticas pecaminosas estão lá em pastas zipadas. Se você clicou para abrir ela, como que chama o termo, Márcio? Me ajude. Descompactou, que lá você clicou, está ali. Compactado, zipadinho ali, o pecado, talvez você nunca cometeu, está ali. Mas se você clicou ali, ele vai descompactar e abre tudo. E instala, autoinstalável. E de repente alguém que sempre foi um cara tranquilo sai matando 10. Já viu isso acontecer? Eu nunca pensei que ele era capaz, não sei o quê. Meu amigo, está lá. E você também é capaz. A diferença é que você não clicou ainda lá. Então todos nós também. Então alguém chega para você, te apresenta algo que ela descompactou e que foi instalado,
por mais absurdo que seja, não se esqueça que você corre o mesmo risco. Então você vai olhar para a pessoa, para o pecado mais absurdo que seja. Você vai olhar com compaixão. Porque você sabe que se você não fez aquilo, foi graça de Deus. Porque você, dentro do seu HD está tudo lá. Se não aconteceu na sua vida, foi graça. Você não é melhor do que ele. Então você vai tratar disso. Agora, se você se sente santarrão também, você não tem condição de ajudar outros pecadores. Deus instituiu através do aconselhamento pessoas que precisam e que foram alcançados pela graça a ajudar outras pessoas que precisam e que ainda serão alcançados pela graça. Esse é o princípio. Então, se você... Ai, fulano, você fez a coisa... Pronto. Aí você vai ser instrumento para jogar mais culpa. E não, você tem que ser instrumento de Deus para tirar a culpa. Tá? Então, cuidado com isso. A vida cristã pode ser vivida plenamente em todas as áreas e conduzir-nos a experimentar as promessas que Deus tem para nós, de modo a viver uma vida abundante, cheia de paz e feliz, mesmo na realidade do mundo caído, e mesmo seja lá você tendo cometido que pecado foi. Deus... Você conhece a história do rei Manassés? Tem 2 Manassés importantes na Bíblia. Né? Você tem o Manassés lá do comecinho, filho de José, que inclusive é o que dá o nome a uma das tribos, porque José teve porção dobrada. Você não tem a tribo de José, mas você tem a tribo de Benjamim, ou melhor, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, os 2 filhos de José. Então você tem esse Manassés. Mas depois, no período dos reis, você tem um rei chamado Manassés. Pensa num cara tranqueira. Terrível. Queimava os filhos em holocaustos aos deuses. O que aconteceu com esse miserável? Foi preso, destituído e levado cativo pelos inimigos. Diz que a Bíblia foi levado por ganchos. Sabe aquele negócio que põe no touro assim? Enfia um gancho no nariz do cara, amarra uma corda e vai puxando. É o gancho. Enquanto ele estava preso lá numa gaiola, o que ele fez? Foi alcançado pela graça de Deus. Se arrependeu, pediu perdão a Deus. Não deu tempo de zerar a conta, né? Mas Deus o restituiu. E ele é avô de um dos grandes reformadores da história do povo de Deus. Josias. Se converteu. O cara mais tranqueira que a Bíblia descreve, se converte. Se Deus conserta Manassés, minha vida, Deus conserta qualquer um. Agora a gente sabe que o arrependimento quem nos dá é o próprio Deus, né? Então se você é alcançado por essa graça, saiba que você não precisa viver mais em culpa, porque Deus já te perdoou. Tá bom? A gente termina por aqui. Semana que vem, se Deus permitir, a gente ainda tratando de questões pessoais, vamos falar sobre medo e preocupação. Tá? Você já tem esse material PDF, que está lá no grupo, dá uma revisada. Hoje nós acrescentamos alguns detalhes que não estão nos slides, em especial o exemplo de Pedro e o exemplo de Davi. Tá? Dá uma lida, uma estudada, para você ver o que a culpa pode fazer, de tão perniciosa que ela é. Mas que nós possamos desfrutar disso. E a semana que vem a gente trata de outros sentimentos, né? Consequência do nosso pecado, que é o medo e a preocupação.